Hoje nós vamos ver mais um pouquinho do estudo do livro de Jó. Aula 7. A teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Textual. Se os teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó 8,4. A nossa verdade prática nos fala assim: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Nem sempre o sofrimento é por causa de um pecado. A nossa leitura bíblica está no livro de Jó, no capítulo 8, do verso 1 ao 6. Capítulo 18, do verso 1 ao 4. E no capítulo 25, do verso 1 ao 6. Vocês podem ler depois com calma, né? A nossa introdução nos fala assim: nessa lição vamos estudar a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade o Suíta. Bildade apresenta o caráter justo e reto de Deus. Ele supõe que Jó tinha um pecado oculto, por isso estaria sendo castigado. E já parte do pressuposto que Jó tem um pecado oculto. Isso acontece no dia de hoje, Theo? Acontece. A gente está sempre apontando e dizendo, olha, se você está sofrendo, se não fala, pensa. Pensa, exatamente. Ele se comporta como um religioso. Tinha uma moralidade rígida, religiosamente. Bildade crê que Deus é onipotente, e Deus é onipotente. Ele diz que Deus está distante do ser humano, que Deus está inacessível ao ser humano, devido à sua onipotência. Isso aí não é verdade. Vamos ver também a contraposição de Jó. No primeiro tópico, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. No primeiro item, Deus é justo e reto. Podemos ver que a teologia de Bildade é próxima à de Elifaz, é mais ou menos igual. Para Bildade, os argumentos de Jó não poderiam ser justificados. Se Jó não tinha pecado oculto, então Jó estava sendo condenado por Deus, que assim estaria punindo pessoas justas e pessoas inocentes. Porém, se Deus não era injusto, logo Jó tinha pecado. Esse é o raciocínio de Bildade. Jó deveria reconhecer o seu pecado. Só por isso Jó estava sendo afligido, porque não reconheceu o seu pecado. Outro aspecto é que se os filhos de Jó haviam morrido, logo eles também estavam em pecado e eram maus. Jó 8,4. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Para Bildade, se Jó era homem que se achava justo, então Jó podia desfrutar dos favores de Deus, desde que reconhecesse o seu pecado. É o pré-julgamento, né? No item 2, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade tem uma compreensão limitada da natureza de Deus. Por isso, ele pensa que o sofrimento de Jó só pode ser por causa de um pecado oculto. Jó deveria demonstrar que é realmente bom, demonstrar que merece o favor de Deus. Esta é uma teologia que se baseia na meritocracia humana, nos méritos humanos, para uma justificação perante Deus. Jó 8, 5 e 6. Mas se tu, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Ele está querendo que Jó, pelos méritos dele, se justifique perante Deus. Isso é meritocracia humana. Para a Bildade, não é pela graça que flui de Deus, mas sim pelo esforço humano. É pelos méritos humanos que o homem pode se justificar diante de Deus. Mas não é isso que nos ensina a Bíblia. Que nós somos salvos pela graça E e misericórdia de Deus, e não por nossos méritos. No item 3, a imperfeição humana. Jó pergunta a Bildade sobre o seu argumento de justificação humana. Como pode o homem se justificar para Deus? Jó 9, 2 e 3. Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a um
uma de 1000 coisas lhe poderá responder. O homem não pode se justificar perante Deus, tem que ser pela misericórdia do Senhor. Deus é infinitamente sábio e justo. Como poderia o homem imperfeito se justificar perante Deus? Jó sabe que nenhuma perfeição humana habilita o homem a se aproximar de Deus, a contender com Deus, a brigar com Deus. A autopurificação era só uma presunção. O homem precisa do perdão e da graça de Deus. Nós, meus irmãos, precisamos do perdão e da graça de Deus. Jó 9, 30 a 31. E ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, ainda me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Jó quer dizer que mesmo que eu me lave com água extremamente limpa, porque a água da neve, ela é extremamente limpa, é uma chuva que se congelou, ela é extremamente limpa. E ainda que eu use sabão, ainda assim, me justificar perante Deus é uma presunção. Esta é a doutrina da santidade de Deus. Deus é santo, o homem é pecaminoso. Salmos 8, 3 e 4. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Se Jó perguntasse a Bildade e seus amigos, é verdade que onde há sofrimento há pecado? Ele diria que sim. Eles diriam que sim. Para Jó, a resposta seria qual? Não. Eu não estou em pecado e estou sofrendo. Exatamente. Isso Jó diria, né? Uhum. Deus testemunhou de Jó. Ele fala no capítulo 1 que Jó é um homem temente a Deus e anda nos seus caminhos, da sua integridade, do seu caráter e da sua justiça. Isso nos deixa claro que nem sempre o sofrimento é causado por um pecado. Pode ser uma prova. E esse era o caso de Jó. Era uma prova. No tópico 2, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. No item 1, moralismo por tradição. Bildade está utilizando um falso moralismo, um moralismo que era utilizado na sua época, um moralismo religioso. Que ainda hoje temos um moralismo religioso. Ele achava que estava correto, como às vezes hoje em nossas vidas. E nós temos esse moralismo religioso e achamos que estamos corretos. Está incutido aqui na gente. Está incutido na gente. Para a Bildade, era somente a justiça de Deus que estava castigando a Jó. Esse era o pensamento dos seus dias. Ainda hoje, esse pensamento tem os seus seguidores. A pessoa está sofrendo, o que as pessoas falam? Vai ver o que ele fez. Vai ver o que ele fez. Ele nem sabe o que está acontecendo, não tem conhecimento de tudo, mas já vai logo julgando. Não estamos questionando a moralidade e a ética de Bildade. Não estou dizendo que ele era imoral, que não tinha ética. Estamos falando do moralismo que vigorava em sua época. Um moralismo baseado na tradição, baseado na religião. No item 2, a subversão da ordem moral. Bildade repete o que já foi defendido por gerações passadas. Ele acrescenta seus pressupostos teológicos. Para Bildade, Jó estava sofrendo por causa da quebra da moralidade, uma moralidade pré-estabelecida. A teologia de Bildade era de um universo controlado por leis morais, leis que eram inflexíveis. Quando Jó quebrou uma dessas leis, ele sofre as consequências do seu ato. Não se pode quebrar as leis. Ninguém quebra a lei da gravidade sem sofrer consequências. Com certeza não. Porque se ele se jogar de um abismo, a lei da gravidade vai fazer ele cair. Assim, praticar a justiça é se ajustar a essas leis morais. Assim, não podia aceitar que os maus prosperem. Não dá para ele aceitar a prosperidade, era apenas uma ilusão de ótica para os maus, para aqueles que não respeitavam essas leis. Bildade cria que a prosperidade dos maus é como uma árvore com as suas raízes cortadas.
ela fica verde por alguns dias. Depois, finalmente, as folhas murcham. Era assim a prosperidade dos maus. É isso que ele achava. Por isso, ele estava condenando Jó, porque ele devia ser mau, devia ter feito alguma coisa errada. Não reconhecendo isso, Jó estaria subvertendo a ordem moral aceita naqueles dias. No item 3, contemplando a cruz. Jó sabia da lei moral de Deus. Ele sabia que Deus atua em um universo moral. Sabia que tudo que acontece está sob o controle de Deus. Porém, Jó sabia que não havia quebrado nenhuma lei moral. Não que não tivesse pecados. Não estamos dizendo que Jó não tinha pecado. Nem ele mesmo não está falando isso. Jó sabia que era inocente, ele não tinha nenhum pecado oculto. E que o seu sofrimento não tinha razão de ser. Os amigos de Jó o acusavam sobre ter quebrado uma lei moral. De nada adianta os argumentos dele, os argumentos dele estavam se esgotando. Então, desiste de tentar se auto-justificar. Jó 19, 21 a 24. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me persegues assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas? Quem me dera fosse gravadas num livro? E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Ele não queria que os seus argumentos fossem esquecidos. E Jó, ele quer apelar para alguém que possa justificá-lo perante Deus. Ele procura um intercessor para a sua causa, um advogado, um intercessor. Ele não quer mais se defender. Ele devia estar desesperado. Desesperado. Com tantas acusações, né? Porque Exatamente. o ele faz da aula passada, né? E Bildade agora. Né? E na próxima aula pois é, ainda tem mais um. Vai ser Zofar. Pois é. Então ele apela para alguém que possa interceder por ele. Alguém que fique entre Deus e Jó. Jó está profetizando o Messias, Jesus, o Messias esperado. E todo mundo precisa disso. Precisa. Esse intercessor que está entre nós e Deus, que é Jesus, o Messias. O Cristo ressurreto. Amém, o Cristo ressurreto. Alguém que intercede por nós perante Deus. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele não conhecia o Redentor. Nós conhecemos, mas ele não conhecia. O nosso Redentor vive. Vive. E ele está profetizando. Jó nos mostra onde devemos ir quando a situação está fora de controle. Ao pé da cruz. Quando tudo parece que está contra nós, nós devemos que aonde? Buscar a cruz de Cristo, na sua cruz. Amém. A cruz de Cristo é o melhor lugar. Jó está prevendo a ressurreição de Cristo, está prevendo o nosso Redentor, porque o nosso Redentor vive. No final dos tempos, Cristo, o Messias esperado, ele virá nos buscar, virá nos tirar desse mundo de sofrimento. Nós iremos morar com ele. E era este intercessor que Jó procurava, o nosso Cristo. No tópico 3, o pecado em contraste com a majestade de Deus. No item 1, a grandeza de Deus. Bildade, em seu terceiro discurso, vai exaltar a Deus e vai tentar rebaixar Jó. Você não precisa rebaixar ninguém para exaltar a Deus. Você exalte a Deus. Mas você não precisa fazer a oração do fariseu. Pai, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor, mas eu não sou igual àquele que está lá na porta, que nem consegue entrar. Ele não precisava ter feito isso. Bildade, no capítulo 25, destaca a onipotência de Deus. Deus é grande e poderoso. Nós vamos ler só um versículo, mas vocês deviam ler todo o capítulo 25. Jó 25, 2. Com ele estão domínio e temor. Ele faz paz, mas nas alturas. Amém. Bildade está defendendo a majestade e onipotência de Deus. E ele não está errado, ele está certo. Porém, nós podemos usar verdades com argumentos errados. É isso que ele está fazendo. Usando uma verdade com argumento errado.
O que está acontecendo é que ele criou um Deus inatingível. E o Deus que nós conhecemos, ele é acessível. Ele é acessível, claro. Basta que a gente o busque. Amém. O homem, criação de Deus, não pode se aproximar do Deus Criador. Essa é a teologia de Bildade. E isso é uma inverdade, isso não é verdade. Essa ideia de Bildade ela não é bíblica, embora que no tempo dele a Bíblia não existia ainda. Mas eles tinham a centelha de Deus, que todos nós temos. Todos os seres humanos têm uma centelha de Deus. E essa ideia vai ser defendida pelo deísmo no século XVIII. Esse movimento é o precursor do ateísmo moderno. Essa ideia considera a razão a única forma de aceitar a existência de Deus. Eu só vou aceitar a Deus através da minha razão. Porém, meu amigo, Deus não se discerne com a razão, mas sim com o Espírito. Adoradores que me adorarão em espírito. O nosso espírito. Amém. Com o Espírito de Deus. Né? Exatamente. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem comum não entende Deus. Não entende. Não entende, porque é loucura. Você já viu Deus, meu? Não, mas eu sinto Ele. Eu sinto Deus aqui no meu coração. Sinto a presença dele. Exatamente. Segundo os deístas, Deus criou o mundo e depois foi embora e largou o mundo à sua própria sorte. E isto é uma inverdade. Essa era a teologia de Bildade, que vai desaguar no ateísmo. No item 2, Deus onipotente, mas não ausente. Jó vai responder a Bildade sobre Deus. Jó não está questionando a onipotência de Deus, porque isso ele sabe que é. Porém, questiona o ponto de vista de Bildade. Deus se preocupa com os homens. Deus se preocupa com você que está assistindo. Amém. Deus se preocupa com todos nós. Porque nós somos o quê? Somos de Deus. Criaturas de Deus, criadas feitas à imagem e semelhança de Deus. Amém. E nós somos uma criação de Deus, a sua imagem e semelhança. E Ele não foi embora e nos abandonou. A questão sobre Deus, a sua onipotência, Deus é onipotente e grandioso. É ou não? É. Mas também é compassivo e amoroso. Deus, ele é onipotente e grandioso, mas ele é compassivo e amoroso. Temos de ver Deus, sobretudo, pelo seu amor. É através do amor que eu vou enxergar Deus. O amor de Deus não tem nada a ver com a gente. Amém. Porque nós não amamos como Deus ama. Exatamente. Ele ama incondicionalmente. Amém. Exatamente. É um amor que não tem. Nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Com certeza. Não somente como um ser onipotente e forte. Deus não é só um ser onipotente e forte. A força de Deus para conosco é o amor. Este é o mandamento de Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas. E amor. Ao teu próximo como a ti mesmo. E ama teu próximo como a ti mesmo. Amor. Esse é o mandamento de Cristo. Faz algum tempo que eu resumi os 2 mandamentos num só. Amor. Deus não nos disciplina porque Ele é todo poderoso. Deus nos disciplina pelo seu grande amor. Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Você já repreendeu seu filho, Mirala? Sim, muitas vezes. Porque e por que você repreendeu seu porque filho? Porque eu amo. Porque você ama seu filho. Porque eu sei que se eu não repreender, ele não vai dar coisa boa. Exatamente. É isso que está nos dizendo aqui o livro de Provérbios. Deus repreende a quem ama. Eu me lembrei agora que na adolescência, o Ricardo falou isso para mim. Uhum. Ele disse assim, mãe, se você não limites, eu vou virar tranqueira. Exatamente. Imagina. Então, se nós corrigimos nossos filhos,
temos que aceitar a correção de Deus, porque Ele só ama aquele, só Para o nosso corrige bem, né? aquele quem ama. Hebreus 12, 6 e 7. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Exatamente. Ainda bem que eu corrigi você, hein, Ricardo? Se você for assistir, lembra disso. Exatamente. Deus corrige a quem, meu amigo? A quem Ele Ama de ama. verdade. Quando Ele me corrige, não é porque Ele quer me castigar, não é porque Ele me ama. E se eu suporto a correção dele, Ele me recebe como filho, porque eu corrigi meus filhos. Contraditando Bildade. A palavra de Deus nos diz que Deus é poderoso e glorioso, mas principalmente Deus é misericordioso e amoroso. Deus é gracioso, nos concede a sua graça. Pela graça sois salvos. Pelas graças sois salvos. Pela graça sois salvos. Esse é importante. Na hora do sofrimento, não nos devemos rebelar contra Deus, porque Deus é amor. Nós vamos passar por sofrimento, porque foi isso que Cristo falou. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom Mas ânimo. tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Venceu. Amém. Ele venceu, E nós junto com vamos vencer ele, conosco. venceremos também. Amém. Nós vamos vencer também. Conclusão. Nesta lição, vimos um debate entre Bildade e Jó. Bildade faz 3 discursos teológicos sobre a sua crença. Ele parte do princípio de que Jó é culpado. Então, tenta provar a culpa de Jó. É isso que às vezes fazemos. Nós não sabemos a situação toda, mas já partimos do pressuposto que ele é culpado. Aí fazemos um pré-julgamento. E já vamos tentar provar o nosso pré-julgamento. Mesmo que para isso ele tenha de usar uma teologia moralista. Bildade usou uma teologia moralista para tentar condenar Aliás, Jó. o mundo está cheio, hein? De religiosos. De religiosos moralistas. Exatamente. Uma teologia só religiosa, e creio que Bildade era um religioso. Ele usou uma teologia só religiosa, e eu acho até que ele só era religioso. Bildade tinha de empurrar Jó para um moralismo religioso. Ele queria condenar Jó. Por último, Bildade tenta exaltar a grandeza de Deus, mesmo nos passando uma ideia de que Deus não se preocupa com a sua criação. Isso cria um abismo entre Deus e a criatura, mas isso não é uma verdade. Deus está disponível. Meu irmão, se você está com um problema, vá a Deus, vá a Cristo, vá à cruz de Cristo, leve seu problema para Ele. Deus nos ama e sempre cuida de nós, sempre vai cuidar de nós. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta palestra que nós pudemos gravar, Pai, por mais esse estudo sobre o livro de Jó. Abençoa, Senhor, que quem for ouvir possa entender, Pai. Nos ajuda e nos guarda, nos dá a tua graça, do teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por mais essa oportunidade. Muito obrigado, Pai. Que todos que vão ouvir possam entender e compreender o amor de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.